Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre isso, sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos em Tua presença mais uma vez, gratos ao Senhor por Tua maravilhosa graça. Reconhecemos, ó Pai, que não somos merecedores da Tua graça. E é por isso, Senhor, que nós nos encontramos aqui hoje, para cultuar o Teu nome, pois o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, é diante do Senhor que estamos hoje aqui, com a Tua palavra aberta, desejosos porque o Senhor fale conosco por meio dela, pois entendemos que a Tua palavra é a revelação do Senhor para o homem. É nela que encontramos a salvação, pois a fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito possa usar esta palavra para moldar o nosso coração, a verdade eterna do Senhor. Deus trabalha em cada vida que aqui se encontra. O Senhor é aquele que conhece-nos plenamente. Assim como nós lemos nesse texto, o Senhor é aquele que lê os pensamentos e sabe o que cada um neste momento está pensando e o que se passa em seus corações. Por isso, ó Deus, fala no íntimo dos nossos corações. Que possamos sair daqui hoje tendo entendido tudo quanto o Senhor desejou falar conosco. Não permita, ó Deus, com que o sono, não permita com que as preocupações desta vida, nada, Senhor, tire de nós a atenção de ouvir atentamente tudo quanto o Senhor deseja nos falar. Abençoa-nos, Pai. Abençoe os que nos assistem pela internet. Pois esta é a oração que fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. O versículo 1 diz: Dias depois de tudo que aconteceu no capítulo 1. Se você for ver o que aconteceu no capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele realiza grandes coisas, grandes feitos, é descrito no capítulo 1. Em especial, cerca de
curas que Jesus faz. Se a sua Bíblia tiver aqueles nomes em negritos, você vai ver no capítulo 1, a partir do versículo 21, várias curas que Jesus realiza. Ele cura um endemoniado em Cafarnaum, ele depois cura a sogra de Pedro, depois ele faz muitas outras curas, ele se retira para orar, depois ele cura um leproso e agora ele faz a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então, nesse momento, o texto diz que dias depois entrou de novo Jesus em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. E o texto diz que quando as pessoas souberam que Jesus estava em casa, uma multidão, como diz o texto, muitos, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. A quantidade de pessoas era enorme aonde Jesus estava. A casa que Jesus estava era a casa de Pedro. Essa era uma casa onde Jesus comumente usava. Cafarnaum era a cidade base, podemos dizer que era o quartel-general de Jesus Cristo para realizações dos seus feitos, dos seus atos. E a casa do apóstolo Pedro era uma casa que Jesus usava como apoio. Então o texto diz que depois que Jesus realizou várias curas, ele já tinha estado em Cafarnaum realizando muitas coisas, e o seu nome, a sua fama foi se espalhando, e de repente Jesus retorna a Cafarnaum, e quando ele chega na casa de Pedro, é descrito que ocorre isso. Muitas pessoas ficam sabendo, Jesus está, o Messias, aquele que está curando as pessoas, aquele que está realizando grandes feitos, está aqui na cidade, está na casa de Pedro. Vamos todos para lá. E o texto então diz que muitas pessoas foram para aquele lugar, e era tanta gente que nós vamos ver posteriormente que os homens que estavam carregando o paralítico tiveram dificuldade de entrar onde Jesus estava, porque a casa não tinha mais como entrar. Estava tanto cheia dentro quanto fora. A multidão era tão grande que eles não conseguiam nem chegar próximo a Jesus. E essa dificuldade diante da multidão, guarde ela que a gente vai meditar um pouquinho mais sobre ela na frente. Mas nós podemos resumir essa história assim. Jesus estava na casa de Pedro. As multidões ouviram que Jesus estava lá da cidade de Cafarnaum. Todos então vão à procura de Jesus, uma multidão, ao ponto de que a casa estava cercada de pessoas. E o texto diz que 4 homens conduzindo um paralítico, eles conseguem subir ao eirado da casa, abrir o telhado da casa, introduzir o homem na presença de Jesus, e Jesus cura a vida deste homem. Cura a sua enfermidade e não somente isso, perdoa os seus pecados. E essa é uma história talvez bastante conhecida, fácil de entender o que aconteceu. Contudo, eu quero nesta noite tirar várias lições preciosas para a nossa vida, de uma história simples e fácil de entender, de compreender. Depois eu vou jogar o meu lenço para vocês ficarem curados com o meu suor. Essa é uma história simples de entender, foi meu pai que me deu. Obrigado, viu, pai? Ele percebeu que eu ficava suado e me deu. Então, essa é uma história simples de se entender, de compreender, e talvez também de tirar lições. Talvez você já tenha ouvido algumas pregações sobre essa história. É uma história simples, mas que traz lições preciosíssimas para as nossas vidas. Eu quero começar meditando com os irmãos sobre a vida dos 4 amigos desse paralítico. Eu não sei se quando você leu essa história, você parou para pensar sobre isso. Comumente, quando a gente lê essa história, a gente foca em Jesus, naquilo que Jesus fez na vida do homem, e também a gente olha para o paralítico. Mas talvez a gente não tenha o hábito de olhar para essas pessoas que conduziram o paralítico. Então eu quero começar, e praticamente boa parte do sermão de hoje nós vamos meditar sobre esses 4 camaradas que decide transportar o seu amigo à presença de Jesus. Eu digo amigo porque, para fazer o que fizeram, somente sendo um amigo, e nós vamos ver as razões disso, tá? A primeira lição, então, que nós tiramos, nós não sabemos muita informações sobre esses homens, sabe? Nós não conseguimos, o texto não nos dá
informações, tipo quem era, o que eles faziam da vida. O texto não nos dá essas informações. Mas o texto, ele nos dá informações precisas do que eles fizeram. E isso é o que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. A primeira coisa que nos sobressai sobre a atitude desses homens que carregaram o paralítico até Jesus é a visão que eles tinham. Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar nesta noite. É a visão que eles tinham. Esses homens, eles tinham olhos de misericórdia. Todo mundo sabe que um deficiente, naquele contexto, era alguém que tinha bastante dificuldades de sobreviver naquele mundo. Era alguém que comumente era desprezado pela sociedade. Era alguém que vivia às margens, à beira de viver a mendigar. Era alguém que não tinha muito espaço dentro do convívio social daquele mundo em que se vivia. Então, esses homens, eles tinham uma visão maravilhosa. Esses homens tinham olhos de compaixão. Eles sentiram compaixão daquele seu amigo que padecia dessa situação. E essa compaixão os impulsou a agirem em favor desse amigo deles. Então, essa é a primeira característica que sobressai destes homens. Eles tinham visão, eles tinham olhos de misericórdia para com aquele que necessita de ajuda, de auxílio. Então, esses homens, em vez de desprezar esse seu amigo, eles simplesmente olharam para ele, sentiram compaixão e desejaram fazer alguma coisa para que o seu amigo saísse daquela solução, para que saísse daquela situação. Então, essa é a primeira característica que nós conseguimos observar desses homens. Eles tinham visão. Que visão eles tinham? Olhos de compaixão. A segunda coisa que fica clara também nesse texto é que esses homens tinham fé em Jesus. Eles sabiam que Jesus era poderoso para mudar a vida daquele homem. E a insistência deles em vencer as dificuldades revela o tamanho da fé deles. O texto diz que quando esses homens chegaram onde Jesus estava, como era que estava a casa mesmo? Estava cercada de pessoas. Havia uma multidão que impedia. Então esses homens criam tanto que Jesus podia fazer alguma coisa na vida daquele seu amigo, que eles não desistiram. E isso é fé. Fé é não desistir, fé é perseverar. Esses homens não desistiram porque eles tinham fé em Jesus. Eles criam piamente que Jesus era poderoso para curar e ajudar o seu amigo. E eles não podiam perder aquela oportunidade. Então esse texto, além de nos mostrar que eles tinham um olhar de compaixão, esses homens tinham fé. Tanto é que não foi a fé do paralítico que chamou a atenção de Jesus, mas foi a fé dos seus amigos que atraiu a atenção de Jesus. Veja comigo o texto. Versos 3 a 5. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé de quem? Desses que descobriram o eirado e que baixaram o leito com seu amigo doente onde Jesus estava. Então perceba, o que nós aprendemos inicialmente com a vida destes homens? Primeiro, eles tinham visão, olhos de misericórdia. Eles olharam para aquele homem e disseram, nós precisamos fazer alguma coisa por ele. Nós não podemos deixá-lo nessas circunstâncias. Segundo, eles tinham fé. Quem pode fazer alguma coisa por ele? Jesus. Esses homens tinham fé em Jesus. Primeiro, eles sentiram o desejo de fazer alguma coisa por eles, tiveram compaixão. Mas nós não podemos fazer nada por ele. Jesus pode fazer. Então, o que nós podemos fazer é conduzi-lo até Jesus. Então, esses homens tinham fé. Tinham fé que Jesus podia mudar a história daquele homem. E conduziram ele até Jesus.
E aqui, uma implicação dessa primeira verdade acerca da vida desses homens. Nós devemos ser como esses homens, instrumentos nas mãos de Deus para conduzir pessoas a Cristo. Nós somos chamados a ser como esses 4 amigos do paralítico. Em uma cultura que não se dava prestígio a um deficiente, esses homens então agem com misericórdia pelo grande amor que eles tinham com esse homem. Nós precisamos, irmãos, e todos aqui que estão presentes e nos assistem pela internet, nós precisamos olhar para os perdidos com compaixão e sermos instrumentos nas mãos de Deus para conduzir essas pessoas a Cristo no poder do Espírito Santo. Então é a primeira coisa que nós precisamos aprender com esses homens. Nós precisamos ter olhos de compaixão. Nós precisamos olhar para as pessoas à nossa volta. Infelizmente, nós vivemos em um mundo muito individualista. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas olham apenas para o seu próprio umbigo. Elas olham apenas para si, para os seus problemas, e elas não conseguem ter olhos para ver aqueles que padecem à nossa volta. Já preguei isso aqui em outros momentos, e uma coisa é certa: quando nós paramos de olhar para nós mesmos, nós começamos a perceber que existem pessoas em situações piores do que a nossa. E é quando a gente percebe que a gente precisa ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Então, assim como esses homens tinham olhos de compaixão, nós também precisamos ter olhos de compaixão. Nós não podemos simplesmente nos conformarmos à nossa situação e esquecermos daqueles que padecem à nossa volta. Porque um dia nós também éramos necessitados, e o Senhor teve compaixão de nós, e veio ao nosso encontro para mudar a nossa história. Quem aqui foi conduzido a Cristo por alguém? Levante a mão, por gentileza. Alguém olhou para você, viu sua miséria e conduziu você a Jesus. Alguém um dia olhou para você e disse: você precisa de Cristo, eu vou ser essa pessoa que vou lhe conduzir para Cristo. E nós precisamos ser também essas pessoas que serão usadas por Deus para conduzir outras pessoas ao Senhor. Foi para isso que o Senhor nos deixou aqui. Nós precisamos ter a visão que esses homens tinham. Nós precisamos ter a fé que esses homens tinham. O que foi que eu disse? Esses homens tinham fé em Jesus, porque acreditavam que Jesus era possível para mudar a história daquele homem. E a pergunta que eu faço a você é: você crê que Jesus é capaz de transformar a vida de qualquer homem? Se você crê nisso, conduza elas ao Senhor. Conduza elas ao Senhor. Não adianta só a gente olhar para o opróbrio do homem, não adianta só nós olharmos para o pecado do homem, não adianta só nós olharmos para a carência do homem, para a sua necessidade. Nós não só podemos ficar olhando para o pecado que toma conta do ser humano e não nos dispomos a fazer nada para ajudar. Nós precisamos ser como esses homens, que têm compaixão e que temos fé de que Jesus é poderoso para transformar a vida destes homens, porque nós somos a prova disso. Nós somos a prova de que Jesus é capaz de transformar a vida, porque nós também outrora estávamos perdidos. E se hoje fomos achados, é porque o Senhor transformou a nossa vida. Hoje pela manhã nós meditamos sobre isso em nossa escola bíblica. Você já parou para pensar sobre o porquê que Jesus lhe salvou e lhe deixou aqui neste mundo? Por que o Senhor não nos salvou e não nos levou? Qual foi a razão do Senhor nos salvar e nos deixar neste mundo tão vil? Quem aqui não queria ter sido salvo e ter logo subido com o Senhor? Mas por que o Senhor nos deixou aqui? Porque Ele quer nos usar para conduzir outras pessoas a Ele. Essa é a resposta mais precisa. O Senhor confiou a nós
o ministério da reconciliação. O Senhor nos capacitou, nos habilitou com o Espírito Santo para nós fazermos isso, para conduzirmos outras pessoas a Ele. Nós somos perfeitamente habilitados para o exercício desta missão, de conduzir outras pessoas a Jesus. Ninguém mais na face da terra tem esta capacidade, a não ser a igreja. Foi dado somente à igreja esta autoridade de conduzir pessoas a Cristo. Cristo disse para Pedro, representando a igreja, o que ligar na terra será ligado no céu. É a igreja que tem esta missão. Nós somos habilitados para conduzir os perdidos a Jesus. Ninguém mais na face da terra. Ninguém mais. A igreja é a única que tem o Espírito Santo, única capaz de conduzir o perdido a Jesus. Se nós não fizermos isso, quem então vai fazer? Nós não podemos perder tempo fazendo o que todo mundo pode fazer nesta vida. Se a igreja perder o foco, se a igreja perder o rumo, nós iremos deixar de estar cumprindo com a nossa missão. Se a igreja for querer fazer tudo aquilo que qualquer outra instituição na face da terra pode fazer, quem vai fazer o que somente a igreja pode fazer? Ninguém mais. Ninguém mais. Portanto, nós precisamos conduzir as pessoas a Jesus. Conduzimos alguém a Cristo quando apresentamos Jesus para elas. Então, essas são as duas primeiras lições de implicações preciosas que nós tiramos da vida desses homens. Primeiro, nós precisamos ter olhar de compaixão, como eles tiveram para o seu amigo. Segundo, precisamos ter a fé que eles tiveram, de que Jesus era poderoso para mudar a história daquele homem. Se você tem fé que Jesus é capaz de mudar a vida de alguém, não perca mais tempo. Conduza elas a Cristo. Ah, pastor, mas não é fácil, é difícil. É verdade. Não é fácil mesmo, não. Você acha que foi fácil para esses homens conduzirem o amigo dele a Cristo? Qual foi a dificuldade que eles encontraram? Qual foi a dificuldade que eles encontraram? Eles poderiam ter recuado. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos vir em um outro momento, em um outro dia que não tiver ninguém aqui, que tiver tudo tranquilo. A gente volta e quem sabe uma outra vez a gente... Não. O texto diz que eles não desistiram. Eles perseveraram. Eles viram a dificuldade à sua volta. Imagine o que eles não fizeram. Subir ao eirado, carregando o paralítico, abrir o telhado, descer o camarada onde estava Jesus. Esses homens tinham ou não tinham muito desejo de conduzir esse paralítico à presença de Jesus? Eles enfrentaram as dificuldades. Eles perseveraram nisso. E nós precisamos também ter perseverança, assim como esses homens tiveram. Porque conduzir alguém a Cristo, na maioria das vezes, não é uma tarefa fácil. Às vezes você, na tentativa, tem muitas dificuldades, não consegue de uma vez, às vezes dá problema. Não desista, persevere. Não é fácil mesmo conduzir alguém a Cristo. Talvez alguém aqui possa dar testemunho de a pessoa que lhe conduziu a Cristo, talvez quanto tempo ela não passou pregando Cristo para você, e você toda a vida dizendo não, não, não. Mas houve um momento em que Deus tocou no seu coração e você disse sim. E talvez hoje você é grato, talvez hoje você pode dizer obrigado, porque você não desistiu de mim. Persevere. Persevere, porque conduzir alguém a Cristo, na maioria das vezes, não é uma tarefa fácil. A multidão sempre é um problema para muitas pessoas. Foi para Bartimeu, foi para Zaqueu. O que hoje tem sido a multidão na sua vida? E que tem impedido você de chegar mais próximo de Jesus? Havia uma multidão que estava naquele momento impedindo. Uma multidão que afastava aquele homem de chegar a Jesus. O que hoje tem sido a multidão na sua vida? O que é que hoje se levanta como uma multidão e tem impedido você de chegar mais perto de Jesus?
São os problemas da vida? Os problemas da vida têm lhe afastado de Jesus? Será que é você mesmo? Será que são as más amizades? É o trabalho? É o marido ou a esposa que é descrente? São os vícios? Não consigo, eu não quero entregar minha vida para Jesus porque eu não consigo largar meu vício. São os vícios? O que é que hoje tem sido a multidão na sua vida que tem lhe impedido de chegar mais próximo de Jesus? O que é? São os seus bens, são as riquezas, porque você tem medo de Jesus pedir de você? O que é que hoje tem sido a multidão na sua vida que tem lhe impedido de chegar mais perto de Jesus? Você já viu aquele tipo de pessoa que diz, não, quando eu largar isso aqui, aí eu vou para Jesus. Não, quando eu terminar de fazer isso aqui, aí eu vou ter tempo aí eu vou buscar Jesus. Você já conhece pessoas que costumam dizer muito isso? Não, vou fazer o seguinte, quando eu largar aqui, eu estou tentando largar a bebida, estou tentando largar o cigarro, estou tentando largar aqui. Quando eu largar essas coisas, aí eu procuro para Jesus. Essas coisas têm sido a multidão. Essas coisas têm sido aquilo que tem impedido as pessoas de ir a Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente não tem ânimo de ir a Jesus porque julga não ser digno de chegar perto de Jesus. Ela acha que para chegar perto de Jesus ela tem que abrir mão de tudo isso. Mas é justamente o contrário. Sem Ele você não vai conseguir largar tudo isso. É Ele quem te faz largar tudo isso. É Ele que faz você compreender que a vida é muito melhor sem tudo isso. E que Ele é muito melhor do que todas essas coisas. Você não pode pensar dessa maneira. E muita gente faz isso. E ela se mantém distante de Jesus porque ela acha que ela não é digna de estar na presença de Jesus. Tem muita gente que até tem uma certa simpatia com Jesus e é aquele que fica de longe só querendo tocar em Jesus porque acha que não é digno. Tem gente que é como aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Que por causa da sua mazela, ela resolveu só tocar nas orlas das vestes de Jesus. Você sabe por que aquela mulher fez aquilo? Porque naquela cultura, uma pessoa quando ela tocava e uma pessoa que tinha algum problema, ela ficava aqui impura. E ela tinha que passar por todo um processo de purificação. E por isso que aquela mulher não se achou digna de tocar em Jesus, ela tocou só na orla das vestes de Jesus, porque ela não se achava digna disso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não precisa ter receio de tocar em Jesus, porque Ele não vai ficar contaminado. Pelo contrário, você que será curado. Você que será curado. Jesus não ficará contaminado. Você que ficará liberto, curado, como aquela mulher que só tocou na orla das vestes e foi curada por Jesus. Não permita que seus pecados lhe afastem de Cristo. Ele veio para salvar os pecadores. Não tenha receios de ir a Jesus por causa dos seus pecados. Ele veio para salvar os pecadores. Ele é fiel e justo para nos perdoar quando nos arrependemos. Então não tema ir a Jesus. Vá a Ele em fé, com fé, que Ele há de curar sua vida. Não tenha receios. Não permita com que os seus pecados lhe afastem de Jesus. Que você veja em Jesus alguém que pode lhe ajudar a vencer os seus pecados. É assim que nós devemos ver. Esse paralítico foi a Cristo, cativo da sua deficiência. E como foi que ele voltou para casa? Livre. Livre. Ele foi cativo, carregado, mazelado. Mas olha como valeu a pena. Olha como valeu a pena. Ele voltou livre, andando. Assim é todo aquele que conhece o Filho do Homem. Vai a Ele com as suas mazelas e retorna nova criatura. Jesus deu a este homem ânimo, porque lhe faltava ânimo.
No Evangelho de Mateus é descrito essa mesma história. E lá Jesus, a primeira coisa que Jesus diz para esse homem é isso. Jesus disse: tenha bom ânimo. E talvez você tenha vindo hoje aqui assim, desanimado, porque tem cometido vários tropeços na sua vida. Tenha ânimo. Jesus disse isso para aquele homem: tenha ânimo. Deus não desperdiça a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Tenha ânimo. Não se distancie de Jesus por causa dos seus pecados. Mas vá a ele. Vá a ele. Esses homens também nos dão uma aula de criatividade. Olha o versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eu fico tentando imaginar, eles tentando identificar o lugar que Jesus estava da casa. Eles subiram e tentando identificar onde Jesus estava, abriram mesmo no lugar correspondente aonde Jesus estava. Esses homens são criativos ou não são, meus irmãos? Que criatividade! Você já viu alguém fazendo um negócio desse? Entrou para a história isso. Seja criativo. Às vezes, nós teremos que ser criativos. Às vezes a gente tenta conduzir as pessoas de uma maneira, de outra, e às vezes está difícil. Eu não estou dizendo que você deve negociar o Evangelho, mas tente de diversas maneiras conduzir alguém a Cristo. Às vezes é só a nossa abordagem que não está de uma maneira certa. Mude, tente uma abordagem, de um outro jeito, de uma outra forma. Tente ser criativo na maneira de pregar o Evangelho, sem negociar o Evangelho. Às vezes é só a nossa forma de estar tentando conduzir alguém, que talvez não seja a melhor maneira. Tente pegar uma abordagem melhor, seja criativo. Mas não desista, persevere em conduzir alguém a Cristo. E uma outra lição que nós tiramos da vida desses homens, como eu falei, ia gastar algum tempo tirando lições sobre a vida deles, é: você gostaria de ter esses homens como seus amigos? Que amigos! E aqui fica uma grande lição para todos nós. Ande com pessoas que lhe aproximam e que lhe conduzem a Jesus. Tenha amizade com pessoas que lhe conduzem para Jesus. Que grandes amigos esses! Conduziram seu amigo até Jesus. Como é que hoje é o seu quadro de amigos? As pessoas que hoje você se relaciona, são pessoas que te conduzem para mais perto de Jesus? Se são pessoas que não te conduzem para Cristo, pula fora. A Bíblia diz que as más amizades corrompem o quê? Os bons costumes. Seja sábio. Tenha boas amizades. Amizades que lhe conduzem para mais perto de Jesus. E é por isso que a Bíblia reprova amizades com jugo desigual. Uma amizade com descrente, aonde que ele vai te conduzir para mais perto de Cristo? Pelo contrário. Ele vai lhe conduzir para o estilo de vida que ele tem. Tem amigos crentes. E não é só crente meia boca não. Porque tem um bocado de crente aí que afasta um bocado de gente da presença de Jesus. Tem amizades com crentes de verdade. Crentes que de fato lhe aproximam mais de Jesus. Que amigos esses! Queria eu ter amigos como esses. Amigos que têm como objetivo me conduzir para mais perto de Cristo. Amigos que têm olhar de compaixão para comigo. Amigos que conseguem me observar nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, que se preocupam comigo e que têm o desejo de me conduzir para mais perto de Jesus. Tem amigos assim, que lhe aproximam cada vez mais de Cristo. Que amigos
esse homem podia abrir a boca e dizer: eu tenho amigos. Amigos que lhe conduzem para mais perto de Cristo. Você sabia que muitas vezes nós somos abençoados por Deus por causa da fé de outras pessoas? Esse homem foi abençoado por causa da fé de quem? Dos seus amigos. Dos seus amigos. Que coisa maravilhosa. Esse homem foi abençoado por causa da fé dos seus amigos. Muitas vezes nós somos abençoados por Deus por causa da fé dos nossos amigos, daqueles que oram por nós, daqueles que investem em nossa vida, daqueles que nos conduzem a Jesus, daqueles que estão prontos ali para nos direcionar quando nós decidimos teimosamente nos desviarmos do caminho. Pessoas que estão com olhos atentos a nós, pessoas que se compadecem de nós, pessoas que estão prontas para nos acudir quando necessitamos. Muitas vezes nós somos abençoados por Deus por causa da fé de outras pessoas. Por isso é bom você estar bem acompanhado, bem relacionado. Assim também como às vezes Deus abençoa outras pessoas por causa da nossa fé. Seja instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Seja alguém que alguém deseja ter você como amigo. Deseje ser alguém que as pessoas têm interesse de ter você por perto, porque sabe que você é alguém que aproxima elas de Cristo. Então nós ficamos aqui com essa parte deles, e que já seria muito suficiente para a gente aplicar todas essas coisas em nossas vidas. Mas eu quero agora também voltar vocês, depois que a gente meditou aqui um pouco sobre a vida desses homens, dos amigos desse paralítico, eu quero direcionar você para Jesus. Olhe para Jesus nesse texto. O que todos ali estavam esperando acontecer ao paralítico? O que todos ali estavam esperando que Jesus fizesse por aquele homem? A expectativa era que Jesus curasse fisicamente este homem, sim ou não? Mas Jesus dá uma lição importante naquele momento. Ao invés de, quando os homens descerem, Jesus dizer: levanta, toma o teu leito e anda, Jesus disse o que primeiro para aquele homem? Filho, os teus pecados estão perdoados. E nesse momento Jesus nos dá uma grande lição, mostrando que a cura da alma é mais urgente do que as nossas necessidades físicas. Todos ali, até mesmo aqueles amigos, e todos que lá estavam, e talvez até mesmo o paralítico, achava que o maior problema de sua vida era a sua deficiência. Mas Jesus mostrou que, na verdade, o maior problema daquele homem era seu problema de alma. Estava distante de Deus. Os seus pecados o distanciavam de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Afastados da glória de Deus. E só através do perdão de Deus é que nós podemos nos aproximar, nos achegar realmente de Jesus. Aquele homem foi colocado aos pés de Jesus, mas ao mesmo tempo em que ele estava perto de Jesus, estava longe de Jesus, porque os nossos pecados nos separam de Jesus. Mas naquele momento, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, filhos, agora sim você está perto de mim. Agora sim você está perto de mim, porque os teus pecados foram perdoados. Jesus dá uma lição preciosa de que mais urgente para aquele homem era a sua cura de alma. O mundo ainda pensa assim, equivocadamente. A maioria das pessoas ficam atrás de Jesus pelo que Jesus pode fazer para elas fisicamente neste mundo. O ser humano não consegue entender, o mundo não consegue entender. E é por isso que hoje a gente se encontra desse jeito. Igrejas esborrotadas, mas pessoas que não estão ali por causa da graça de Cristo.
estão ali pelo favor que Jesus pode oferecer para a vida delas, pelo bem-estar que Jesus pode proporcionar na vida delas. Elas entram lá muitas vezes mazeladas, destruídas pelos seus pecados, mas com o desejo no coração de saírem com alguma bênção financeira, de saírem lá com alguma promessa de alguma coisa material. Elas não conseguem entender que a urgência de alma é muito maior do que as nossas necessidades físicas. Jesus não veio para melhorar nossa condição de vida, irmãos. Nós precisamos entender isso. Jesus não se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus não morreu naquela cruz do Calvário para você viver boa vida nesta terra. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você dos seus pecados. Entenda isso. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, para nos salvar. Nós precisamos aprender o significado de tua graça me basta. Se Cristo lhe salvou dos seus pecados, basta. Não há mais nada, não há nada maior que Deus possa fazer na tua vida do que ter te salvado. Ainda que você não ande, ainda que você não veja, ainda que você não escute, ainda que as enfermidades te tragam dores, nada disso é maior do que a tua separação de Deus. Se o Senhor te salvou, se os teus pecados foram perdoados, isso te basta. Foi isso que Deus disse para Paulo. Quando Paulo, em constantes vezes, foi à presença de Jesus, pedindo ao Senhor para lhe livrar daquele espinho na carne, daquilo que o incomodava. E Paulo orou tanto, perturbando a Deus para que o Senhor removesse aquilo dele, que o Senhor teve que lhe dizer: Paulo, a minha graça te basta. Ponto. Eu não sou obrigado a dar tudo o que você deseja. Eu não sou obrigado a livrar você de todas as dores. Eu já te livrei daquilo que ninguém mais podia te livrar, da condenação, e isso basta. Te apega a isso, em saber que nós somos apenas peregrinos nesta vida, e que as tribulações desta vida nem se compara com as glórias que há reservada para nós. Haverá o dia em que não haverá mais choro, haverá o dia que não haverá mais lágrimas, haverá o dia que não haverá mais dores, não haverá mais tormenta, não haverá mais nada de ruim em nossas vidas. Aguarde, fique feliz com isso, porque nada desta vida se compara com o que o Senhor já te deu. Tenha bom ânimo, persevere nisso, e se alegre com isso, porque a graça de Cristo basta sobre nossas vidas. Nem sempre que você vai a Ele pedindo alguma coisa, é isso que Ele vai te dar. Aqueles homens foram lá achando que era isso que o homem deveria receber. Mas Cristo fez ele compreender que havia uma outra necessidade maior. E às vezes somos nós, assim, ficamos lutando nesta vida, abatidos nesta vida, como meninos mimados, que não temos o que queremos. Como se Deus estivesse obrigado a nos dar tudo. Senhor, estou orando, estou na tua presença, me cura. O Senhor já curou tua alma. Se Ele quiser te curar fisicamente, Ele cura. Mas se Ele não quiser, te alegra com a graça que te basta. Porque se o Senhor tomar tua vida por essa enfermidade, tu vai para a glória, que é 1000 vezes melhor do que você estar aqui nesta terra. E é isso que nós precisamos entender. E Jesus então disse isso para aquele homem: os teus pecados, filhos, estão perdoados. E quando Jesus disse isso, as pessoas que lá estavam creram nisso. Elas creram nisso. Vejamos o que o texto nos diz.
Verso 6 diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. O que ele disse, o que foi que Jesus disse para o homem? Perdoados estão os teus pecados. E eles disseram: por que ele fala deste modo? Isso que ele está dizendo é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um, que é Deus? Muita gente vai duvidar de que Jesus não é poderoso para perdoar os seus pecados. Muita gente vai dizer isso. Quando você disser assim: eu sou crente, olha, agora só quer ser crente, um diabo desse, muita gente vai duvidar de que Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados. Porque elas vão olhar para você e vai dizer: um elemento desse, meu irmão, deu maior trabalho, péssimo testemunho, e agora chega aqui dizendo que é crente. As pessoas não conseguem compreender que Jesus é poderoso para mudar a vida do homem, do vil mais pecador, e fazer dele um grande homem de Deus. O mundo não consegue compreender isso. Eles não conseguem entender como Deus é capaz de perdoar e de transformar a vida de alguém tão ruim. O que é mais fácil? Dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil? O que você acha? Para mim aqui agora, eu, pastor, que estou olhando para você, o que você acha que é mais fácil para mim dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Se o Wilson estivesse aqui, o que seria mais fácil eu dizer para o Wilson? Wilson, estão perdoados os teus pecados, ou levanta agora e anda, em nome de Jesus. O que seria mais fácil eu dizer? Claro que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, porque isso não produz nenhum efeito visível. Quando você creu em Jesus, quem aqui creu em Jesus? Quando você creu em Jesus, você crê que os seus pecados foram perdoados? Quando isso aconteceu, apareceu alguma áurea mística em volta de você? Aconteceu isso? Você viu o teto dessa igreja se abrindo e os anjos descendo e tocando uma trombeta para você? Você viu isso acontecer? Então, quando os nossos pecados são perdoados, coisas visíveis a priori, no momento, não acontece. Obviamente que com o tempo a gente consegue identificar. Agora sim eu consigo reconhecer que os teus pecados foram perdoados, porque eu olho para você e vejo nova criatura. Mas de imediato, é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, do que levanta, toma o teu leito e anda. E os líderes religiosos que lá estavam para observar a Cristo e criticá-lo. E assim eles fizeram diante do que Cristo disse. A pergunta é: eles estavam certos? Eles questionaram dizendo assim: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Só quem é que pode perdoar pecados? Deus. Então eles estavam certos em dizer isso? Estavam certos. Eles estavam certos em crer que só Deus podia perdoar os pecados. Mas estavam errados em não reconhecer Cristo como Deus. Eles estavam certos em dizer que só Deus podia perdoar. Mas estavam errados porque não reconhecia que Jesus era Deus, o Verbo encarnado, entre eles. Então, naquele momento, Jesus, para mostrar quem ele era, Jesus dá duas provas. A primeira, verso 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam. Primeiro, verso 6. O que eles disseram no verso 7? Eles falaram em voz audível ou só pensaram isso na sua mente e no seu coração? Eles não pronunciaram palavra alguma. Eles apenas pensaram isso.
E no versículo 8 diz: E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Imagine o espanto deles. Quem disse isso para Jesus? Quem foi que saiu comendo? Eu falei alguma coisa? Eu pensei que tivesse só pensado. Mas eu falei, eu acho que ele ouviu. Imagine para eles que lá estavam o susto. Jesus estava dizendo o que para eles naquele momento? Eu sou Deus, porque eu sei o que passa na sua mente. Eu sei o que passa no seu coração. Esse é o Cristo que você serve. E Ele se faz presente hoje aqui neste lugar. E Ele está sondando o teu coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Neste momento. Ele conhece o teu íntimo, conhece teu coração, conhece tua mente, conhece você por inteiro. Este é o Cristo, Deus em pessoa, o Verbo encarnado. E a segunda coisa que Jesus usa para mostrar quem Ele era. Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é o mais fácil? Então, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vocês querem provas de quem eu sou? Eis inúmeras provas de quem eu sou. Leia os seus pensamentos, curo suas enfermidades e perdoo os teus pecados. Quem mais pode fazer isso por nós, a não ser Jesus? A expressão Filho do Homem, no verso 10, é uma expressão usada pelo profeta Daniel no capítulo 7. É a ideia de que o rei é quem tem autoridade para perdoar. E é interessante. Apenas ao som do comando da voz, o homem foi curado. Assim como Ele trouxe à existência todas as coisas pela sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Jesus diz para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem se levantou, apenas ao som da sua voz. Porque Deus é poderoso para fazer qualquer coisa conforme a sua vontade. Nada é impossível para Deus. Só ao som de sua voz está curado. Perdoados estão os teus pecados. Basta o som da sua voz para que haja, e não precisamos duvidar, porque Ele trouxe à existência todas as coisas pela sua palavra, e haja luz, e houve luz. E se Ele disser que haja salvação, haverá salvação para você. Se Ele disser haja cura, haverá cura para você. Você só precisa crer e confiar na palavra do Senhor. Nada mais. Creia na palavra do Senhor. E diante do que Cristo revelou ser para todos ali, diante de uma revelação maravilhosa de quem Ele era, qual é a reação agora das pessoas diante desse Cristo que foi revelado? Vejamos o versículo 12. Então, Ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A reação do público, daqueles que ali estavam, de todas aquelas pessoas que estavam vendo Jesus, a reação deles é a personificação de Isaías 64:4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2:9, que o que Deus preparou para aqueles que o amam é Cristo Jesus. Ele é o melhor de Deus para mim e para você. Jamais vimos coisa assim e jamais veremos algo semelhante, porque Cristo é único.
Ele é a maior revelação de Deus para mim e para você. Para mim e para você. E eu quero encerrar lhe dizendo isso. Pode ser que você tenha vindo hoje levado, arrastado pelos dilemas da tua vida, em uma maca, como aquele paralítico, quebrado por esta vida, pelos teus pecados, por todos os dilemas da vida. Mas creia que você pode sair daqui hoje glorificando aquele que tudo pode fazer na sua vida, se você crer no nome dele. Cristo é o único que pode nos salvar e mudar a nossa história. Você não precisa deixar nada para ir até ele. Basta você ir até ele do jeito que está, que ele fará de você uma nova criatura. Ore a Deus nesse momento. Entrega a tua vida a ele. Confia nele. E que o mais ele fará. Tenha fé. Tenha fé. Tenha ânimo. Tenha bom ânimo. Ele é Deus. Tudo ele pode fazer.